Amém? Glória a Deus. Boa noite a todos os amados irmãos. Glória a Deus. Muito feliz de poder estar aqui com os irmãos, de ser incumbido dessa responsabilidade. Eu espero que o Espírito Santo fale tremendamente conosco nesta noite. Amém? Glória a Deus. Amados, foi passado um tema para nós, né? E o tema é: o perfeito amor lança fora todo medo. Amém? Glória a Deus. Vamos ler então o versículo tema para a gente poder começar? Abra sua Bíblia em 1 de João 4, a partir do 16 até o 21. Amém? Vai aparecer aqui na tela. Diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor, 18, não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe um castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Amém? Fecha teus olhos. Senhor Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Nós vamos meditar em cima dela, Papai. Coloca as Tuas mãos sobre nossas vidas e os nossos corações, Papai. Que sejamos achados de Ti nesta noite, Pai. É o que Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós lemos no texto base que o perfeito amor lança fora todo medo, não é verdade? Mas o medo, amados, eu pesquisei no dicionário, fiz questão de pesquisar, sou bem chato em relação a isso. Ele diz assim, na psicologia: é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, o que ao contrário suscita essa consciência. É um temor, uma ansiedade irracional ou fundamentada, ou um receio. Então eu pergunto para os irmãos: alguém aqui já sentiu medo? Eu já. Amém? Então o medo, ele é algo natural na vida de todo mundo. Vive batendo a nossa porta, não é verdade? Para quem tem família, um pai de família ou uma mãe de família, né? Hoje em dia tem muitas mães que cuidam da família toda. Qual que é o maior medo? É de chegar no dia das contas e poder suprir a sua família. Para um jovem estudante, qual é o maior medo? Tem vários, né? Um deles é de ser aceito. Quantos jovens se embrenham em várias caminhadas, bate a cabeça por medo. Medo disso, medo daquilo outro. Tudo isso fica no seu coração, meu irmão. E a gente acaba vivendo uma vida de incerteza por causa disso. Isso te leva a uma escuridão. E eu queria trazer para os amados irmãos o que o medo na sua vida pode causar. Eu trouxe hoje 2 exemplos que eu queria estar falando com os irmãos. 2 homens que tinham tudo
para serem grandes na Bíblia, mas que não foram. Eu queria começar falando de um cidadão que está lá no livro de Gênesis, capítulo 4. Eu vou ser rápido. Gênesis 4. Vamos falar sobre esse homem. A partir do 1 até o 12. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Diga, Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um homem. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, o irmão dele. Abel tornou-se o pastor de ovelhas e Caim um agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou a Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à sua porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor Deus: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Amém? Nós vamos falar primeiro sobre Caim. Todo mundo viu aqui que Caim, quem era Caim? Era o primeiro filho de Adão. Caim era a primícia do homem e da mulher perfeita. Ele não tinha tudo para ser a raiz que levou a Jesus. Ele tinha tudo. Mas sabe o que aconteceu na vida de Caim? Ele agia do jeito dele, queria fazer as coisas do jeito dele. E um dia, eles foram sacrificar a Deus. E como Caim era agricultor, ele achou que ele pegasse o melhor produto da terra e apresentasse, agradaria a Deus. Só que Deus não se agradou. O que aconteceu com Caim? O que acontece com muitos jovens nesse ponto? Caim não foi aceito por Deus. Então a Bíblia diz que o semblante dele descai. E que ele passa a ser uma pessoa rancorosa por isso. Coloca isso na sua vida, meu irmão. Quantos jovens, quantos homens e mulheres vivem para ser aceito pelos seus pais. Lutam, fazem de tudo para agradar seu pai ou sua mãe. Quantas vezes o próprio pai olha para ele e fala assim: você é um inútil. E aquilo fica marcado no coração daquele jovem, daquela mulher. E sabe o que acontece? Ele vai crescer um dia. E quando ele crescer, vai dar ruim na vida dele. A Bíblia diz que Caim, por raiva, por ódio, ele vai e comete o primeiro assassinato na Bíblia. E ele recebe um duro castigo por isso. Os irmãos sabem o que aconteceu com ele, né?
Caim e toda a sua descendência foi riscado de Deus. Sabe por quê? Porque Deus mandou dilúvio e matou todo mundo ali. Só ficou quem era a descendência de Sem, que foi o terceiro filho escolhido. Amados, Caim é um péssimo exemplo de como que o medo, ele atormenta a vida de uma pessoa. O medo, ele tem o poder de destruir o futuro de uma vida. Eu conheço pessoas fabulosas, crianças maravilhosas que cresceram com dons, mas que sucumbiram ao medo, se tornaram drogados, saíram da igreja, buscaram a sua sorte em outras situações por medo, por não aceitação, por medo de não ser aceito pelos seus pais. Pastor, mas a culpa é dos pais? Em certa parte, sim. Mas cabe aí, irmão, a cada um de nós aprender como vencer o medo. E nós vamos chegar lá. A segunda pessoa que eu quero falar, ele foi um rei. É Saul. Foi o primeiro rei de Israel. Ele era rei, irmãos. A palavra de Deus diz que do ombro para cima, no meio de todo o povo, quem que se via? Saul. Ele era alto, ele era robusto, era um guerreiro por natureza. Perfeita escolha de Samuel, na verdade. Mas Samuel acaba tendo que repreender Saul. Por quê? Por medo. Imagina um rei, controla 12 tribos. Medo. Medo. Medo do quê, pastor? Certa feita, Samuel dá uma ordem para Saul. E Saul tem que sair e destruir. Quem? Os amalequitas, não é verdade? Samuel fala assim: mata tudo, destrói tudo. E Saul chega lá e faz a guerra e vence a guerra. Mas o que Saul faz? Pega o rei, né? Ele salva o rei e salva os melhores produtos de oferta, né? Os animais. E leva embora. Então, quando Samuel encontra ele, Samuel repreende a Saul. Saul, nesse dia, começou a perder seu reinado. Ele era um rei. Ele tinha tudo para que a sua família fosse a raiz do Senhor Jesus. Mas ele falhou por medo. O medo de falhar diante das pessoas. Ele tinha um medo das pessoas ao redor dele, amados. Ele tinha medo do que os soldados falariam se ele não obedecesse. Uma vez, eles voltando da guerra, Davi já como o líder, como o chefe do exército, chega e as mulheres começam a cantar: Davi derrubou os seus 10 milhares, mas Saul milhares. E o que acontece no coração daquele homem? Puxa vida, meu, daqui a pouco vão dar o reino para esse homem. O medo de perder sua posição, medo das pessoas, o medo de se perder. Quantas pessoas, aí trazendo para os nossos dias, vivem presas nesse medo? Quantos jovens nas escolas entram nos grupinhos, que nem deveriam entrar, mas entram porque tem um medo de ficar isolado, medo de ficar sozinho por ser cristão. Tem vergonha de ser cristão. Pastor, não é mentira, amados. Não é mentira, não. Eu estou falando mentira? Jovens, estão falando mentira? Não é porque todo mundo é tudo, menos cristão, mas vocês são cristãos. E as pessoas chegam falando aquele monte de bobagem, e vocês ficam com vergonha.
Fala, não, se eu falar que eu sou crente, vão rir de mim, vão me ridicularizar diante de todo mundo, vão me postar no Instagram que eu sou crente. É medo. É o mesmo medo que acabou com o reinado de um homem. E olha, não foi só o reinado dele, foi toda a sua descendência. O medo faz o melhor sucumbir. O medo, ele tem esse poder sobre a nossa vida. E cada um de nós somos responsáveis por isso. Sabe por quê? Tanto como Caim, tanto como Saul. Os dois tinham a escolha certa a fazer. Caim tinha que ter ouvido o que Deus falou. Deus foi bem claro. O pecado jaz ao lado. Ô Caim, se você ficar pensando nisso, o pecado jaz ao lado. Você vai pecar. Mas ele escolheu seguir a raiva, o ódio, aquele medo, porque eu não fui aceito, o meu irmão foi, então eu vou acabar com ele. Saul era o rei, e Davi dava reverência para ele. Ele respeitava o rei, e ainda assim, Saul tinha raiva de Davi, tentava matá-lo, persegui-lo. Assim é no nosso dia a dia. As pessoas às vezes estão ali, estão dentro da igreja, amados. Eu não vou falar das pessoas do mundo, porque o mundo ele jaz no maligno. Mas as pessoas de dentro da igreja vivem ali, presa. Eu estou vendo um monte de obreiro aqui. Pastor, mas eu não sou. Você não é, porque você tem medo. Você tem medo de chegar diante de alguém e falar assim, eu sou cristão, eu amo a Deus, eu sirvo esse Deus vivo. A gente acabou de cantar aqui, a igreja vai ser arrebatada, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas a gente tem vergonha de chegar para o seu vizinho e falar assim, eu sirvo a um Deus vivo, Maranata, eu sirvo o Senhor. A gente tem vergonha, é um medo, esse medo que aprisiona a nossa vida, o nosso coração. Mas pastor, então eu estou assim, eu estou com medo, então não tem jeito para mim, pastor. Será que não tem jeito? Tem várias histórias do Novo Testamento que vão ilustrar, mas eu trouxe um homem, eu trouxe a história de um homem, que vai ser tão real quanto é o dia de hoje. Todo mundo conhece a história dele, tá? Evangelho de Marcos, capítulo 10. Todo mundo conhece a história desse cego, amém? Marcos 10, do 46 ao 52. Amém? Diz assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então a palavra de Deus diz assim: Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levanta-te, ele o está chamando. Lançando a sua capa, diga, lançando a sua capa.
para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu faça? O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? A gente viu dois casos de dois grandes homens que poderiam ser homens de Hebreus 11, mas eles sucumbiram ao medo. Agora a gente está conhecendo a história de um rapaz. A Bíblia diz que ele é o filho de Timão, ele é Bartimeu. A Bíblia diz que ele estava cego. Ele não podia ver. A gente percebe lá no último versículo, a Bíblia diz que ele recuperou a visão. Amém? O que significa? Que ele podia ver antes. Mas agora ele estava cego. A Bíblia diz que ele estava à beira do caminho. Geralmente, quem pedia esmolas ficava perto da porta, do portão principal da cidade. E ali eles podiam pedir esmolas. E a deficiência física de Bartimeu o dava o direito a ele de mendigar. Qual que era a profissão dele, irmãos? Mendigo. Essa é a vida desse homem. A gente pensa, é só uma historinha. Mas não é só uma história. Quantos cristãos, cheios da graça de Deus, cheios do poder de Deus, começam a perder a visão, começam a ter problemas por medo. Os mesmos medos que nós falamos anteriormente afetam a vida do cristão. Às vezes é um jovenzinho na igreja, viu, jovens? Quando entrar um jovenzinho novo, sabe o que esse jovem está esperando? Ele não está esperando que você olhe assim, ó. Viu, meninas? Né, meninas? Homem não faz isso, né? Homem olha de outra forma. Mas as meninas, né? Ah, que vestido feio. Esse cabelo está mal cortado. Sabe o que um jovem busca dentro de uma igreja, irmãos? Igreja é um hospital. Jesus falou assim: eu não vim buscar quem é são, ou quem se acha são. Eu vim buscar os doentes. Então o jovenzinho entra na igreja, já entra igual uma barata tonta, não é? Entra com medo, entra com vergonha, entra tímido. E às vezes do jeito que ele entra, ele sai. Sabe por quê? É triste falar isso, mas depois vocês me corrijam se for mentira. Porque não recebe um abraço. Sabe, a maior qualidade do Senhor Jesus era demonstrado quando as crianças chegavam perto dele. A Bíblia diz que as crianças queriam se aninhar no colo dele. Isaías diz assim, que ele não tinha aparência e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Os próprios fariseus olharam para ele e falaram assim: você não tem nem 50. Jesus tinha 33 anos, irmãos. Imagina a aparência dele, um homem que jejuava tanto quanto ele. Você acha que ele era o quê? Esbelto? Ele era batido da vida. Mas as crianças viam algo nele. As crianças sentiam algo nele. O que elas sentiam? Amor. O amor. Amados, Bartimeu,
Ele passou anos vivendo assim. Ele estava tão acostumado, ele tinha aquela capa, ele ficava ali, dá uma esmola para o cego, dá uma esmola para o cego. Está cheio de jovens, e eu vou além, está cheio de homens e mulheres, mendigando, dentro de casa, mendigando atenção, mendigando carinho, mendigando amor, porque se vestiram de uma capa. Então agora eu sou assim. Você já conversou com alguém que chega para você e fala assim: puxa, mas está tão ruim assim, a minha vida assim, 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 tudo para baixo, porque aprendeu a viver uma vida de mendicância. Não está pedindo dinheiro para você, está pedindo sua atenção. Nós somos chamados para sermos mais do que vencedores, amados. E isso não é algo de orgulho para você. Isso é para você resplandecer a glória do Senhor, para que as pessoas olhem para você e sintam o amor. Então Bartimeu, ele está lá, sentado à beira do caminho, trabalhando, pedindo esmola. Mas então vem uma comitiva, um monte de gente vindo junto de Jesus, e começa um burbúrio. Olha, está vindo um Nazareno, está vindo aquele que cura, está vindo aquele homem que ressuscita mortos. O que Bartimeu está lá, ele é um mendigo, ele é cego, ele não está vendo de onde vem, mas ele está ouvindo um barulho. Jesus é o filho de Davi. Se você está vivendo esse medo que eu acabei de contar aqui, essa não aceitação, esse medo que as pessoas te aceitem, esse medo de perder sua vida, às vezes perder o seu casamento. Quanto marido e mulher ficam ali, vivem uma vida 5, 10, 15, 20, 30 anos, assim, você olha para o casal e você não vê alegria, medo. A palavra de Deus diz que Bartimeu começa: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a gritar, irmãos. Sabe por quê? Porque algo moveu o coração daquele homem. Aquele medo já não era tão grande no coração daquele homem. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E vão aparecer pessoas na sua vida, pessoas que querem ver você com medo, e vão te repreender: cala a boca, fica quieto, não atormenta o nosso mestre. Vão ter pessoas assim na nossa vida, que vão querer que você continue vivendo essa vida miserável. Mas Bartimeu, ele grita mais forte: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele grita tão alto que o Senhor ouve. Olha o poder do clamor. Ele ouve. E o que Jesus faz? Ele para. Chama ele aqui. Tinha uma multidão. Chama ele aqui. Amados, Jesus olha para você. A Bíblia diz que ele se levanta. E a fé, ele joga aquela capa no chão. A capa era a profissão dele. Sem a capa, ele ia perder a fonte de renda dele. Ele lança aquela capa e ele começa a ir até Jesus. E o que Jesus faz com ele? Cura ele. Restaura a visão daquele homem. Quantas pessoas estão precisando
largar essa capa. Quantas pessoas estão aprisionadas no meio dessa capa? Não, eu não posso tirar isso, eu vou perder tudo. Eu não posso fazer isso, eu vou perder tudo. Eu sei que Jesus cura, batiza, Ele voltará, mas eu não posso tirar isso de mim. Eu não posso lançar essa capa da minha vida. Eu dependo dela. Sabe qual é o contrário de medo? Coragem, ousadia. Amados, se o medo, ele tem esse poder todo na vida de vocês, é hora de lançar essa capa fora. Sabe por quê? O maior segredo que a maioria dos cristãos ainda não entendem. E a gente faz isso toda vez que a gente louva. A gente louva, Jesus, vem. Jesus, eu te quero, vem, vem. Ele está aqui. Ele sempre esteve aqui. Ele sempre esteve aqui. Ele sempre amou você. Ele sempre amou você. Mas queremos achar um Jesus na estratosfera, Ele voltando numa nave espacial para Ele buscar a gente. Ele já está. Ele já está. E Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Consegue entender, amados? Nós lemos aqui anteriormente que Deus é amor. Você conseguiu sentir um pouco desse amor? Eu consegui. Jesus, quando veio aqui na terra, Ele veio provar esse amor para nós, para mim e para você. Faz 2000 anos que Ele pisou aqui na terra. Ele caminhou no meio de nós para mostrar o que é o amor. Imagina uma mulher que estava aprontando, a Bíblia diz que ela estava aprontando, foi pega em flagrante adultério. Então aquele bando de fariseu cata ela, arrasta ela, joga ela diante do Senhor. Imagina o coração dela. Você acha que ela estava feliz? Ela estava morrendo de medo. Muitos dos que vão repreender você, amados, como repreenderam o Bartimeu, vão fazer o que faziam com essa mulher. Fala aí, Jesus. Ô Jesus, o Senhor é Deus, não é? Foi pega em adultério, merece a morte. As pessoas vão chegar assim para você, vão apontar para você, falar assim: você é crente, você não serve para, não vale nada. A Bíblia diz que Jesus rabisca o chão. Então, no momento, ele se levanta, ele fala assim: aquele que não tem pecado, lance a primeira pedra. Eu queria estar lá para ver isso, mas eu não posso. Mas imagina a cara daqueles homens, com os pedregulhos na mão para jogar na cabeça daquela mulher, começando a pensar: meu Deus, eu pequei hoje, eu pequei ontem, pequei anteontem, meu Deus, eu vivo uma vida de pecado. Começa a lançar suas pedras. A palavra de Deus diz que do mais velho até o mais novo, cada um deles lançou a sua pedra, virou as suas costas e foi embora. Jesus olha para aquela mulher e fala assim: cadê os seus acusadores? Ela olha para ele e fala assim: não tem mais ninguém aqui não. Foram embora.
E Jesus dá um segredo para ela: nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Amados, eu não sei se ela voltou para aquele tribunal, porque a Bíblia não diz isso. Mas eu espero que ela tenha corrigido a vida dela, tenha entendido que se viver em pecado, vai viver morrendo de medo todo dia. Mas se caminhar na presença de Deus, amados, Ele lança fora esse medo, porque é a certeza de que você está caminhando com Ele. Por quê? Porque Ele é amor. Queria que os irmãos ficassem de pé agora. Eu preparei um vídeo. Nós vamos passar esse vídeo. Eu gostaria, amados. Fica ruim de assistir o vídeo assim? Fica sentado então. É que tem uns irmãos que são bem altos. Vai atrapalhar. Eu quero que os irmãos prestem atenção. Eu pediria, se você tem um estômago, fica com os olhos abertos e assista esse vídeo comigo. Deixei o meu lar e meu pai, deixei minha glória por ti, paguei os pecados em teu lugar. Verti o meu sangue pra te salvar. Deixei o meu lar e meu pai, deixei minha glória por ti. Os pecados em teu lugar, verti o meu sangue pra te salvar. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor só pra ter o teu coração. Amada minha, eu morreria de novo naquela cruz, se preciso fosse pelo teu amor. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor só pra ter o teu coração. De novo naquela cruz, se preciso fosse
e meu Pai. Deixei minha glória por ti. Paguei os pecados em teu lugar. Verti o meu sangue pra te salvar. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor só pra ter o teu coração. Amada minha, eu morreria de novo naquela cruz, se preciso fosse pelo teu amor. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor só pra ter o teu coração. Amada minha, eu morreria de novo naquela cruz, se preciso fosse pelo teu amor. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor só pra ter o teu coração. Amada minha, eu morreria de novo naquela cruz só pra ter o teu coração. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor só pra ter o teu coração. Amada minha, eu morreria de novo naquela cruz, Se preciso fosse pelo teu amor. pelo teu amor, pelo teu amor. Tudo outra vez eu faria, tudo outra vez pelo teu amor. Pelo teu amor, teu doce Oh, la 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 la.
Pode continuar aplaudindo, ele merece. Aleluia, Jesus, só o Senhor, Pai. Aleluia. Amados, o amor que tem o poder de lançar fora todo medo, sabe? Não é um sentimentozinho que você fala assim, ai, amo fulano de tal, ama fulano de tal. O amor, o perfeito amor, é o que você acabou de ver aqui. Um poder. Os irmãos viram ele caindo e ele se levantando, falando, não, eu vou receber todo o castigo. Sabe por quê? Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse amor lança fora todo medo.